Vamos lá então, pessoal. Javier Milei vence o pleito eleitoral para a presidência da Argentina e massacra numa vitória histórica contra o peronismo, o esquerdismo e o socialismo na Argentina finalmente. Eu acompanhei um pouco de longe o processo eleitoral. A figura do Milei despertou, interesse aí em todo mundo, pelo seu caráter libertário, defendendo as ideias da escola austríaca, o pensamento anarcocapitalista libertário pela extinção do Estado, pela abolição do Banco Central e outras pautas da própria escola austríaca de economia e da própria filosofia libertária aí, muito conhecida no Brasil, daqueles que estudam a direita ou mesmo escola austríaca de economia, como foi o meu caso, ao longo de muitos e muitos anos, desde minha formação em economia, no início dos anos 2000. E eu acompanhei, a gente tem uma certa experiência aí também em relação à questão eleitoral. Tivemos Trump nos Estados Unidos em 2016, assistimos, estamos hoje numa posição privilegiada para poder refletir o que significa e os desafios que vêm pela frente com o Milei, e tivemos no Brasil, a partir de 2018, o caso do Bolsonaro, que quando nós ganhamos a eleição aqui no Brasil foi realmente uma euforia, a nova era, coisas do tipo, Bolsonaro fazendo o seu primeiro discurso da vitória da campanha naquele vídeo transmitido, ele ainda em casa, convalescido da facada, com o livro do Olavo de Carvalho sobre a mesa. Então aquilo realmente foi um fato sensacional que deixou todo mundo assim muito otimista com o que vinha pela frente, e acabou que Bolsonaro teve que enfrentar um ano e pouco após o início do seu mandato, nada mais, nada menos que uma pandemia mundial e, inevitavelmente, no Brasil também, e isso bagunçou, toda a trajetória aí de uma tentativa de fazer reformas, de implantar o projeto de governo que ele tinha originariamente, Então, esse, aliás, é um ponto a favor do Milei. A princípio ele não está enfrentando uma pandemia, e se continuar assim nos próximos 4 anos, ele tem, eu diria, um grande ponto a favor dele, que é não ter uma pandemia no meio do governo de um político que tem uma linha anti-establishment, assim como tinha Trump, assim como tinha o Bolsonaro. E esse experimento, essa novidade realmente é muito interessante de estar acompanhando. É claro que o Milei vai ter desafios quase do mesmo tamanho de uma pandemia, mas com certeza menor do que isso, que é enfrentar as próprias estruturas do poder consolidados na Argentina, o famoso establishment. E com a nossa experiência com Bolsonaro, a gente sabe que enfrentar o establishment não é nada fácil, como talvez a gente presumiu ali em 2016, 17, 18, com a vitória dele, de que a liberdade trazida pelas redes sociais colocou abaixo o poder da grande mídia e do próprio establishment. Eu lembro muito bem, essa era praticamente uma convicção que se tinha. Só que, ao longo do governo Bolsonaro e com o seu fim, a sua derrota institucional, a gente viu que a força do establishment, ela realmente era muito maior do que a gente presumia há 5 ou 6 anos atrás, aí, quando existia uma certa euforia em torno do poder das redes sociais, que começou, de certa forma, até lá com a Primavera Árabe, ali em 2013, 14, se não me falha a memória, ou um pouco antes disso, na verdade, e depois teve no Brasil as jornadas de junho e tudo que se sucedeu ali, o impeachment da Dilma, a derrocada final de um governo de esquerda no Brasil que tinha o poder hegemônico sobre as instituições. Então isso nos deu uma esperança realmente muito grande e uma convicção até de que tínhamos finalmente vencido o establishment, e isso realmente não aconteceu.
esse é um desafio que eu enxergo que o Milei vai ter pela frente, embora hoje, recém, 2 dias após a vitória do Milei, ele já tem feito movimentos que, de certa forma, tem me surpreendido um pouco, porque ele recebeu uma ligação do Papa Francisco, conversou 8 minutos com o Papa, ele mesmo se declara católico, mas todo mundo sabe das declarações agressivas contra o Papa, extremamente críticas ao Papa pelo seu esquerdismo, por ele ser amigo de assassinos comunistas e coisa do tipo, muito característica da poderosa retórica que ele tem e utiliza, ao mesmo tempo que já sentou hoje com o presidente da Argentina para começar a tratar da transição. Então, toda a retórica e a postura dele anti-establishment e anti-esquerda, parece que ele está temperando e fazendo aquilo que tem que ser feito, que realmente é ter a maturidade de que, passado no momento eleitoral, ele realmente vai ter que conversar, vai ter que sentar e até mesmo articular com forças de poderes adversárias e até assim realmente forças nocivas que ele vai ter que sentar, conversar, se for o caso, e sobretudo, lidar com essas forças. Não desprezar e jamais tomar alguma postura de que a força anti-establishment venceu. Isso aí é uma enorme ilusão, acho que a experiência de Trump mostrou isso e no Brasil, nós aqui então nem se fala, a experiência Bolsonaro mostrou isso. Então, realmente, suplantar e vencer o establishment não é uma tarefa fácil, eu não sei nem se é possível, não temos nenhum registro histórico de uma suplantação do establishment, então convém ter muita calma, muita prudência e muita inteligência para conviver e lidar com isso com sucesso. E parece que Milei está tendo um certo jogo de cintura aí nesses primeiros dias aí de pós-vitória. Vamos ver como é que ele vai se sair agora ao longo do tempo, que eu não tenho dúvida que ele vai enfrentar grandes desafios, aí, enormes desafios, enormes oposições, possivelmente uma guerra de narrativas contra ele, como aconteceu com Trump, como aconteceu com Bolsonaro, no sentido de assassinato, de tentativa de assassinato de reputação. Tá aí o uso dos slogans extremista, até fascista, realmente para procurar assassinar a reputação já de início de conversa e não permitir a existência no debate democrático de uma corrente de direita liberal ou libertária, propriamente dita, como é o caso dele, e mesmo conservadora, como foi aqui no Brasil, com o Bolsonaro, que tinha um viés mais conservador até do que propriamente liberal. Então é muito interessante, eu torço muito para que dê certo o projeto do Milei lá na Argentina, afinal de contas, eu estou de certa forma até feliz com a vitória, não estou eufórico como fiquei quando Trump ganhou em 2016, foi uma euforia absurda, e nem se fala quando nós ganhamos aqui no Brasil com o Bolsonaro em 2018, e aí foi uma verdadeira festa, uma coisa realmente épica, mas que ao longo do governo Bolsonaro e com uma pandemia no meio do jogo, que na minha visão bagunçou extremamente todo o cenário, enlouqueceu grande parte das pessoas, e esse foi um dos motivos que eu gradualmente ali fui me afastando desse movimento mais presente, mais ativista, mais militante, seja do meio liberal, do meio conservador, e aí surge, aí o Instagram explode ali em 2020, todo mundo em casa, as redes sociais, e eu vi que aquele ambiente estava ficando realmente muito louco, e no meu ambiente, nesse ambiente de direita, liberal, conservador e tal, e eu tive um bom afastamento de tudo isso, pelo menos durante quase 2 anos aí, e isso acabou sendo bom para mim, porque eu não estava conseguindo enxergar aquela loucura toda lá de forma saudável, e foi bem melhor assim. Eu acho que o Milei tem esse benefício de ter a experiência Trump, de ter a experiência Bolsonaro, de lidar com a força do establishment, e ele pode se utilizar disso aí para fazer um uso mais inteligente dessa relação dele enquanto
um político libertário, de direita, de extrema direita, ultraliberal, né, como ridicularmente a imprensa, né, e o establishment denomina ele, já tentando, né, assassinar um pouco da reputação dele com esses clichês aí e esses carimbos. Mas eu acho que vai depender muito também da o Congresso, né? O Congresso, no caso, ele não tem a maioria, o Milei não tem a maioria no Congresso, vai ser um desafio, ele vai ter que ser, de novo, muito prudente, muito inteligente para lidar com um Congresso desfavorável a ele, com uma imprensa desfavorável a ele, como foi aqui no Brasil, e saber lidar com isso. Isso é interessante para mim porque, bom, eu comecei a estudar o libertarianismo lá em 2004, 2005, um dos primeiros livros que eu comprei foi o livro do Hoppe. 2005 eu comprei esse livro, inclusive esse livro está autografado pelo Hoppe, quando eu conheci ele lá em 2011, o Hoppe autografou, e é um livro que eu triturei lendo, assim, realmente eu triturei lendo esse livro, foi fascinante, eu estava fascinado por isso nessa época. Tem o livro aqui do Rothbard, né, que é um dos grandes inspiradores intelectuais do Milei, e também um livro lá de 2006, e o mais interessante, e agora que eu fui ver aqui, eu tenho esse livro do Rothbard aqui numa edição de Buenos Aires, na Argentina, Hacia una Nueva Libertad. Foi publicado na Argentina em 2005 ou 2006, eu estive lá em 2007. Quando eu conheci o professor Gabriel Zanotti, estive lá fazendo uma seleção para o mestrado na ESEAD, e numa livraria encontrei esse livro. Para minha surpresa, eu não sabia que tinha uma edição argentina desse livro, e imediatamente eu comprei, porque em 2007 eu estava imerso estudando justamente essas ideias que levaram o Milei à vitória eleitoral, né, numa Argentina imersa numa crise econômica profunda, aí com 40% da população em pobreza, uma inflação mensal agora em setembro atingiu 12% no mês, já está em 140% no ano de inflação histórica, praticamente uma hiperinflação. E, enfim, tudo isso com certeza favoreceu e ajudou que as ideias libertárias e a postura do Milei projetassem ele a nível recorde aí, em termos de vitória histórica contra as forças esquerdistas da Argentina. Uma coisa curiosa é que, observando aí economistas comentando, como o André Roncaglia, que eu acompanho, economista de esquerda, da linha desenvolvimentista, ele tem muito receio, ele é até muito pessimista, né? Ele acredita que vai ser uma tragédia, no fim das contas, o Milei como presidente da Argentina, por ser anti-establishment, não vai conseguir fazer uma articulação que permita ele sequer governar, e ele, mais do que isso, acredita que as próprias ideias do Milei levadas a cabo, elas levarão a Argentina a uma tragédia. Mas eu acho assim, o André Roncaglia, ele me parece assim, ele não reconhece, ele não sequer menciona que a Argentina está vivendo uma tragédia econômica devido justamente às ideias de políticos que ele apoia. Então, a hiperinflação americana, a argentina, que ele teme que aconteça, já está acontecendo, André. A Argentina já vive com hiperinflação, a Argentina já vive com 40% da sua população em estágio de pobreza, e a economia patinando, enfim, eu não sei o porquê que tu está realmente preocupado com o risco Milei, sendo que a Argentina já vive uma tragédia econômica patrocinada por uma linha ideológica da economia que você patrocina, que você financia intelectualmente. Então, pera lá, né? Um pouquinho menos de cegueira ou mesmo hipocrisia, porque desonestidade intelectual, aí vamos olhar para o espelho aí, André Roncaglia. Olha para o espelho aí e veja que a grande tragédia econômica da Argentina não vem ali do Macri, não. E querer chancelar que agora com o Milei a Argentina pode se dar muito mal, meu amigo, eu até hipoteticamente pode se dar mal, vá que dê tudo errado, se dá mal mesmo. Mas a causa
A Argentina já está muito mal, ela já está no fundo do poço. E não é por causa das ideias libertárias ou liberais que ela está lá, é por causa das ideias que você intelectualmente financia. Então, vamos dar um tempo aí, ver como é que vai se suceder, para daqui a um tempo nós fazer uma análise mais com o privilégio do transcorrer da história. Então vamos lá. Não tem pandemia, esperamos que não tenha, o que vai favorecer muito o Milei enfrentar o poder destruidor do establishment e torcer para que ele tenha, né, com o benefício da história, né, mais prudência, sabedoria e inteligência para lidar com essas forças poderosas e nocivas que vão querer acabar com ele no primeiro dia. Beleza, pessoal? Então por hoje era isso e até o próximo. E não esqueça, se você gostou do vídeo, está gostando do conteúdo que eu estou publicando aqui no canal, curte o vídeo e partilha aí nos seus grupos. Valeu, pessoal. Até mais.